Bom dia, Bianca. Meus caros, então, retomando as nossas atividades nessa semana atípica de feriado, nós tivemos um feriado na terça-feira e uma emenda na segunda, por isso as aulas dessa semana acabam sendo aulas substancialmente mais curtas, na medida em que não é meu desejo que nenhuma das turmas acabe sendo prejudicada em detrimento das demais. Por isso, as aulas dessa semana estão concentradas em dois pontos fundamentais. Na aula de número 17, sobre os atos jurídicos lícitos, e na aula de número 18, sobre os atos ilícitos, pelo menos a parte conceitual, o conceito de ato ilícito, a primeira parte de desenvolvimento desse assunto. Nós tivemos ocasião de observar, na aula de número 17, que foi posta à disposição de vocês via ferramenta de divulgação institucional, Google Classroom, mas nós vimos no artigo 185 que aos atos fatos jurídicos e aos atos jurídicos em sentido estrito se aplicam todas as disposições compatíveis, oriundas da parte geral do Código Civil e, mais especificamente, do seu terceiro livro, dos fatos jurídicos, produzidas especificamente a propósito dos negócios jurídicos. Então, desde o começo do nosso segundo semestre, desde o artigo 104 até o artigo 184 do Código Civil, nós nos debruçamos exclusivamente sobre os negócios jurídicos. Falamos a respeito das suas disposições gerais, falamos também a respeito da representação, da disciplina da condição do termo do encargo, dos defeitos do negócio jurídico e das invalidades. De toda essa disciplina, grande parte dela se aplica aos chamados atos jurídicos em sentido estrito. As manifestações de vontade, caracterizadas por serem desencadeadas à vista de um ato de vontade, mas os seus efeitos não são exatamente aqueles volidos pela parte, mas acabam sendo aqueles estabelecidos, predispostos pelo próprio sistema jurídico. Por isso que se diz que os efeitos dos atos jurídicos em sentido estrito são efeitos ex lege, por oposição aos efeitos dos negócios jurídicos que são construídos pela própria vontade, são engendrados pela própria vontade. Por isso, dessa matéria toda que nós tivemos a oportunidade de estudar até o presente momento, sobre negócios jurídicos, as regras atinentes à condição termo encargo, artigos 121 a 137 do Código Civil, não se aplicam aos atos jurídicos em sentido estrito. Mas todo mais, disposições gerais, a parte de representação, a parte de defeitos do negócio jurídico e a parte de nulidades, invalidades em sentido amplo, tudo isso se aplica aos atos jurídicos em sentido estrito. Já os atos fatos, os atos materiais, os atos lícitos indenizativos, os atos codificantes, nada se aplica praticamente, na medida em que esses atos fatos acabam sendo equiparados a fatos jurídicos em sentido estrito. São equiparados a acontecimentos naturais, cujos efeitos são produzidos de maneira imediata e de maneira direta, tão logo as normas jurídicas incidam sobre determinados acontecimentos oriundos da realidade. Nesse caso, não de uma realidade oriunda da natureza, proveniente da natureza, mas sim atrelados a uma realidade fenomênica que pressupõe alguma participação humana. Mas essa participação humana não é diferenciada, não é tomada como algo de distinto daquilo que acontece no âmbito da natureza. Então, acontecimentos como uma criança desenterrando um tesouro, pintando um quadro, ou então se assenhoreando, né, de alguma coisa até então sem proprietário, comportamentos humanos esses acabam sendo tomados com a naturalidade com que se toma a queda de uma árvore, a alteração do curso de um rio, um terremoto, um infarto que eu acabo sofrendo e que ocasiona a minha morte, a superveniência do tempo que faz com que eu adquira a plena capacidade de fato e assim sucessivamente. Muito que bem. Nessa aula de número 18, eu gostaria de falar a vocês a propósito dos chamados atos ilícitos. É uma aula um pouquinho diferente, porque à semelhança da aula imediatamente anterior, a aula anterior tinha um artigo só o 185. Essa aula se debruça sobre 3 artigos tão somente, o 186, 187 e 188, sendo que hoje eu gostaria de analisar única e exclusivamente o artigo 186 do Código Civil. Na verdade, nós vamos verificar que neste ano de 2021, a aula de número 18 vai ser ministrada em 2 semanas. Então,
a primeira parte, meio que para irmos aquecendo os motores nessa semana, e na próxima semana, sim, eu vou dar continuidade, vou concluir a aula de número 18. E aí eu falarei na semana que vem sobre as dicotomias, responsabilidade civil e responsabilidade penal, responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva, responsabilidade contratual e extracontratual, sobre a imputabilidade ou inimputabilidade e a responsabilidade daqueles que são incapazes. E na segunda parte da semana que vem eu terei a oportunidade de falar a propósito dos pressupostos da responsabilidade civil, um assunto que, na verdade, diz respeito à matéria do nosso diretor, o professor Rodrigo Gago, e que vocês terão no segundo semestre do quinto ano do curso de graduação, mas que acaba dependendo, em certa medida, de uma causa que ordinariamente lhe dá nascimento, lhe dá origem, e que está comprometida com os estudos da parte geral do Código Civil. Eu já vou ter até a oportunidade de falar um pouquinho a respeito disso com vocês. De toda forma, nessa primeira semana da abordagem sobre os atos ilícitos, eu gostaria apenas tão somente de abordar o artigo 186 em 3 slides, numa análise bastante sucinta. Diz o artigo 186 do Código Civil: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Essa disposição, constante do Código Civil Brasileiro 2002, ela não foi produzida pelo legislador do nada. Ela acabou sendo produzida com base na experiência do legislador brasileiro antecedente do Código Civil Brasileiro de 1916. No artigo 159 do Código Civil Brasileiro de 16, nós encontrávamos uma disposição parecida quanto à sua primeira etapa, né, quanto ao seu primeiro período, com essa disposição do 186 do Código Civil. Com relação à segunda parte, há algumas divergências redacionais, mas a parte primeira é substancialmente muito similar à redação do artigo 186 do Código Civil Brasileiro atual. Notem que raras são as vezes em que eu acabo transcrevendo algum dispositivo legal nas nossas transparências. E nessa aula de número 18, não apenas há a transcrição de um dispositivo legal nas transparências, mas há uma transcrição de um dispositivo de Código Civil já revogado. Então, se essa transcrição acabou sendo feita, é sinal de que ela é bastante importante, não digo para efeitos de avaliação, não digo para efeitos de enfrentamento dos desafios que o mundo lhes proporcionará mais à frente a propósito de atos ilícitos, não, mas é uma transcrição importante para que nós compreendamos não apenas as virtudes, mas também os defeitos da redação do artigo 186 do Código Civil atual. Então, façamos uma espécie de juízo de confrontação. O que é que está estabelecido, o que é que estava estabelecido no artigo 159 do Código Civil 16? Me acompanhem pela leitura da primeira parte da disposição. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, até aí a disposição é idêntica à do Código Civil de 2002, no artigo 186. No entanto, logo depois de violar direito, no texto de 1916, vinha ou causar prejuízo a outrem. Agora não se fala em ou, se fala em e. Então, substituiu-se a conjunção alternativa ou por uma conjunção aditiva e. Antigamente, se falava em causação de prejuízo. Hoje se fala em causação de dano. E aí, logo depois do outrem vem, fica obrigado a reparar o dano. Não existe nenhuma especial menção ao chamado dano moral. Além disso, ali se previa a consequência da responsabilidade civil, do dever de indenizar, e hoje a questão, o diagnóstico fica, em certa medida, circunscrito à qualificação do ato. Comete ato ilícito. Quais seriam as diferenças fundamentais havidas entre a disposição do Código Civil de 1916 e a disposição correspondente do Código Civil de 2002? As 3 diferenças fundamentais correspondem a essas mencionadas por mim no finalzinho dessa primeira transparência e no começo da transparência imediata. Antigamente, se utilizava a conjunção alternativa ou para unir, né, as expressões violar direito e causar prejuízo antes, causar dano hoje. Então, se falava violar direito ou causar prejuízo, hoje se diz violar direito
e causar dano a outrem. De modo que não apenas um, mas os dois pressupostos se mostram necessários para que a consequência se verifique. Em um segundo lugar, a substituição da antiga palavra, né, prejuízo, pela atual designação dano. E, em terceiro lugar, existe também uma espécie de modificação na medida em que se prevê expressamente a indenizabilidade do dano moral, que corresponderia a um ato ilícito, aquele que cause dano exclusivamente moral, um dano exclusivamente sentimental, sem que esse dano sentimental tenha produzido qualquer espécie de repercussão patrimonial imediata. Essas modificações foram positivas ou foram negativas? Nós poderíamos dizer que as duas modificações derradeiras foram positivas, e bastante positivas. Existem algumas situações de proximidade entre a minha disciplina e a disciplina de economia política do professor Sérgio de Cauã. Uma das proximidades que existe entre a minha disciplina e a dele, a meu ver, é aquela que nos provoca, nos estimula a diferenciação de expressões como prejuízo e dano. Suponham que eu tenha um vizinho, e esse vizinho seja um baterista. Mas ele não é um bom baterista. E ele lança a mão de todos os equipamentos de isolamento acústico disponíveis em mercado para tentar não causar qualquer espécie de dissabor para os seus vizinhos. Além disso, ele toca bateria nos horários apropriados. Considerando-se as 24 horas do dia, ele toca bateria entre 2 e 3 da tarde. E, além disso, ele não faz isso com nenhum intuito de me prejudicar. Ele sequer sabe que eu existo. Mas o fato é que ele acaba começando os ensaios dele um pouquinho mais cedo, terminando os ensaios dele um pouquinho mais tarde, e durante a tarde inteira fica lá ele, interagindo com a bateria, aquela interação que para ele acaba sendo uma interação positiva, aquilo que para mim parece um duelo entre ele e a bateria, e aquilo transforma a minha tarde num verdadeiro inferno. É o momento que eu teria para proceder a uma leitura, para proceder aos meus estudos, para desenvolver algum trabalho no escritório de advocacia, para desenvolver os meus trabalhos aqui na controladoria da faculdade, para descansar, para qualquer coisa. E aquela bateria acaba tornando a minha vida quase que insuportável. Pensem que não existisse um equipamento como esse, né, para colocar nos ouvidos, para me blindar dos efeitos deletérios da bateria. Vamos imaginar que não existisse. E eu decidisse que não poderia mais viver naquele imóvel. Suponhamos que eu tivesse adquirido o imóvel por R$1 milhão. Será que eu conseguiria vender aquele imóvel naquelas circunstâncias pelo mesmo R$1 milhão? A resposta provavelmente seria negativa. Provavelmente eu teria de vender esse imóvel, se não fosse por um comprador surdo, por um preço inferior ao preço pelo qual eu acabei adquirindo. Exatamente porque muito pouca gente vai querer morar do lado de um baterista, principalmente um baterista pouco talentoso, mas ao mesmo tempo tão dedicado, né, ao aprendizado. Todos os dias ele treina a tal da bateria dele durante a parte da tarde. Com isso, o meu imóvel acaba sendo desvalorizado. Mas tem alguma possibilidade de eu cobrar alguma indenização do meu vizinho? Volto à carga. Ele lança mão dos equipamentos de isolamento acústico disponíveis em mercado. Ele toca bateria nos horários que poderíamos dizer assim, os mais ortodoxos, para que não se cause qualquer prejuízo para o vizinho. Ele não toca bateria à noite, nem no anoitecer, nem no entardecer, nem na aurora, nada. Ele toca bateria logo depois do almoço. E, além disso, ele não faz isso com o intuito de me prejudicar, de causar qualquer dissabor para mim. Ele não sabe que eu existo. Ele não sabe que o imóvel ao lado está ocupado. Mas ele interage de maneira tão negativa com aquela bateria que é fato. Eu acabo tendo uma espécie de desfalque patrimonial, porque ninguém quererá pagar R$1 milhão pelo apartamento
por mim adquirido por esse valor. A melhor oferta que me fizeram é de 750 mil. E os 250 mil de diferença? Vamos supor que a minha situação seja tão insuportável que eu decida vender o apartamento por 750 mil. Um apartamento que eu comprei, a questão de meses, por R$1 milhão. E esses 250 mil reais, eles serão internalizados por mim. Eu suportarei esse desfalque patrimonial sem a possibilidade de buscar qualquer espécie de compensação ou reparação proveniente da origem daquele dissabor. A isso se dá o nome de externalidade, em sentido econômico. As externalidades podem ser negativas ou positivas. Nesse exemplo do meu vizinho baterista, nós estamos diante de uma externalidade negativa. Pensemos numa outra situação. Suponho que eu seja proprietário de um restaurante que existe na margem da estrada. Pandemia, crise, sabe lá o quê? O restaurante está indo de mal a pior. Mas aí, sabe-se lá por quê? Instala-se a planta de uma indústria nas proximidades do restaurante. E nos primeiros momentos de instalação dessa planta, dessa indústria, o refeitório dos operários ainda não está pronto, não está finalizado. De modo que muitos dos funcionários da empresa acabam almoçando no meu restaurante de beira de estrada. Nessas circunstâncias, eu experimentarei uma externalidade positiva. Por que positiva? Porque o faturamento do meu restaurante vai aumentar. E por que é uma externalidade? Porque eu não tenho de pagar absolutamente nada em linha de princípio, não foi firmado nenhum convênio entre mim e a empresa, no sentido de fazer com que algum benefício seja por ela experimentado em decorrência do benefício que me foi proporcionado pela sua presença. A questão de alguns anos, eu, quando morava em São Paulo, morava, antes de me casar, no bairro do Ipiranga. E havia uma doceira muito tradicional naquela região. Só que quando eu era pequeno, eu ia até a doçaria, e talvez porque tivesse aquela visão de criança, né, achava tudo grande. Eu fui crescendo e fui percebendo que a doçaria parecia que ia ficando menorzinha. E acho que isso não só porque eu ia crescendo, mas também porque o negócio estava sendo fragilizado. Ocorre que quando eu passei lá pela última vez, eu dizia, acho que na próxima vez que eu passar aqui na frente, a doçaria vai ter fechado. Não é que, para minha surpresa, uma estação de metrô abriu exatamente em frente à doçaria. E o negócio renasceu. Graças a Deus, fiquei muito feliz. Gosto muito dos doces lá. O negócio ressurgiu. Estava quase minguando, estava quase fechando as portas e ele surgiu de maneira esplendorosa. Retomou todo o vigor. Em virtude de uma espécie de benefício, o despontar de uma estação de metrô exatamente em frente à loja, sem que tenha sido efetuada qualquer espécie de contrapartida financeira por parte da doçaria em favor do metropolitano de São Paulo. A esse tipo de vantagem experimentada, sem que haja uma necessária contrapartida, dá-se o nome de externalidade positiva. Em contrapartida, ao desfalque patrimonial experimentado, sem que haja a possibilidade de se buscar adequada reparação ou indenização de quem quer que seja, dá-se o nome de externalidade negativa. Por isso, todo e qualquer desfalque patrimonial, do ponto de vista econômico, corresponde a um prejuízo. Mas nem todo desfalque patrimonial será adequadamente compensável ou reparável por meio do pagamento de uma indenização. Somente os desfalques patrimoniais, os prejuízos passíveis de serem reparados por meio do pagamento de uma indenização, poderão ser chamados, a meu ver, de danos. Então haverá determinados prejuízos, como aquele decorrente da batida de trânsito experimentada por mim ontem à noite, que serão transformados ou reconhecidos pelo direito como danos.
E aí o Estevão cobra, o sujeito que bateu na traseira do seu veículo, uma indenização, e o meu desfalque patrimonial acaba sendo corrigido. Haverá, todavia, alguns prejuízos, alguns desfalques patrimoniais por mim experimentados, que não darão oportunidade, não darão ensejo à superveniência de uma caso do meu vizinho baterista e a desvalorização do meu imóvel. Nesse caso, nós estamos diante de puro prejuízo, uma externalidade negativa e que não admite a sua reparação. Portanto, não pode ser chamado de dano. Juridicamente, a relevância no âmbito da responsabilidade civil está no dano. Sobrevindo o dano, terá o danado, terá o prejudicado, a vítima do comportamento alheio gerador desse dano, terá a possibilidade de demandar o agente por ele, considerado como causador ou responsável, em última análise, por aquele evento, poderá demandar o pagamento de uma indenização. Por isso, essa modificação implementada pelo Código Civil 2002, em relação ao Código 16, não falando mais em prejuízo, mas falando em dano, me parece uma modificação bastante positiva. Além disso, no artigo 186 do Código Civil, se fala também em dano exclusivamente moral. Também me parece ser uma modificação bastante positiva. Porque, durante a vigência do Código Civil de 1916, muito se polemizou a respeito da indenizabilidade do dano exclusivamente moral. Imaginemos que um casal de noivos acabe rompendo dias antes do matrimônio ser celebrado. É lógico que, se o matrimônio não tinha sido celebrado ainda, eles podem se arrepender e cada um seguir sua vida. Mas será que esse repentino rompimento não pode dar ensejo a alguma responsabilidade civil? Cada caso é um caso. Mas, de toda forma, a jurisprudência, nos primeiros tempos, acabou reconhecendo que sim, poderia haver responsabilização, porque os nubentes acabam fazendo, os noivos acabam fazendo investimentos na festa de casamento, no futuro lar conjugal, em determinados bens que guarnecerão esse lar. E aí, esse rompimento súbito, não havendo motivo razoável, acabava pegando de surpresa o futuro cônjuge, né? O nubente que não pretendia voltar atrás com relação à celebração do matrimônio. E caberia, em seu favor, uma indenização pelos danos patrimoniais experimentados e também, já que havia danos patrimoniais, também uma indenização por dano moral. Mas a jurisprudência, num primeiro momento, se mostrou bastante reticente e receosa de reconhecer a indenizabilidade do dano exclusivamente moral, do dano que não fosse acompanhado de um dano patrimonial. Quando nós vemos aquelas duplas sertanejas cantando, nós vemos que existe uma primeira voz e uma segunda voz. É como se o dano moral estivesse condenado, fadado a ser sempre uma segunda voz para essa jurisprudência incipiente. Não haveria a possibilidade da segunda voz aparecer sozinha para cantar. Não haveria a possibilidade de que o dano moral se apresentasse isoladamente para ser objeto de reparação. Sobrevém, então, nesse Código de 2002, no artigo 186, a previsão da indenizzabilidade do dano exclusivamente moral, o que é muito salutar. O grande problema é que o Código de 2002, quando sobrevém, ele acaba se mostrando, em certa medida, um pouquinho ultrapassado, superado pelo próprio tempo. Porque, embora se trate de um projeto de 1975, ele só sobrevém em 2002 para entrar em vigor em 2003. E o fato é que, muito antes disso, em 5 de outubro de 1988, sobreveio nosso texto constitucional. E na nossa Constituição, no inciso específico, dos primeiros, do artigo 5º, se prevê a indenizabilidade do dano moral. De modo que esse reforço da legislação infraconstitucional, 15 anos depois da norma fundamental
prevê a indenizabilidade do dano exclusivamente moral, esse reforço acaba se mostrando, talvez, atrasado, intempestivo, e, em certa medida, desnecessário. Mas, ainda assim, considerando-se a data em que o projeto de Código Civil, que entrou em vigor realmente em 2003, mas que foi produzido na metade da década de 70 do século passado, tomando-se em consideração a data de produção desse projeto, realmente me parece uma disposição bastante alvissareira, uma disposição bastante arrojada e merecedora de todos os elogios. Por isso, quanto a esse segundo aspecto, também é de se elogiar o Código Civil de 2002, no seu artigo 186, que me parece mais aprimorado do que o artigo 159 do Código Civil de 1916. Mas existem outros dois aspectos que me parecem que, com relação a eles, o legislador 2002 andou mal. Primeiro, quando se substituiu a simples conjunção alternativa ou pela conjunção aditiva e. Na redação do artigo 159 do Código Civil de 16, se previa, me acompanhem aqui, aquele que, por omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. Ou seja, a obrigação de reparar o dano teria duas origens fundamentais. Ou o cometimento de um ato ilícito, a violação a direito, ou então a simples causação de dano sem o cometimento de um ato ilícito, chamados atos lícitos indenizativos. No que diz respeito a essa modificação, quando hoje se fala violar direito e causar dano a outrem, a modificação me parece bastante ruim. Por quê? Porque suponhamos a seguinte situação. Opa, desculpa, aqui mudou sozinho. Suponham que eu tenho o telefone celular em minhas mãos e que eu solte esse telefone celular. O que vai acontecer? Graças à minha conduta, conjugada à lei da gravidade, o telefone celular vai cair. Então, nós encontraremos uma causa, a lei da gravidade, atrelada à minha conduta, soltar o telefone celular, e uma consequência, que corresponderá ao despencar desse objeto. É claro que causa e consequência estão indissoluvelmente vinculadas. Se não houver a causa, a consequência não despontará. Mas, embora exista essa espécie de relação de dependência, retratada por um vínculo de causalidade, causa e efeito não se confundem. Se não houvesse o espermatozoide do meu pai, não houvesse o óvulo da minha mãe, eu não estaria aqui presente. Por isso, realmente, eu devo muito ao meu pai e à minha mãe. E trago muito de meu pai e de minha mãe no meu DNA, no meu fenótipo, no meu genótipo, nos meus comportamentos. Mas eu correspondo a um ser distinto em relação aos meus pais. Responsável, inclusive, pelas suas próprias espécies de falhas, pelos seus próprios percalços na sua existência. Da mesma forma, as consequências de um ato ilícito não se confundem com o ato ilícito. O grande problema é que, quando nós falamos em causas e consequências de atos ilícitos, nós estamos falando em duas matérias diferentes e que, por acaso, são ministradas por professores diferentes da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Em toda e qualquer faculdade, a temática das causas, atos lícitos e atos ilícitos é estudada em parte geral, como aqui. No que diz respeito às consequências dos atos lícitos e ilícitos, a chamada responsabilidade civil, isso em algumas outras faculdades é estudado no segundo ano, no terceiro ano, e aqui na nossa instituição acaba sendo estudado no quinto ano, mais precisamente no último semestre do curso de vocês, no segundo semestre do quinto ano, com o nosso diretor, com o professor Rodrigo Gago. Então, quando vocês imaginam dois sujeitos dirigindo veículos automotores e um sujeito bate na traseira do outro, ali nós temos um ato ilícito, um ato jurídico em sentido estrito ilícito.
há um comportamento humano, dirigi o meu veículo automotor, queria dirigir, não queria batida, não queria a indenização derivada, mas acabei batendo. E por força daquele comportamento volitivo, mas que acaba gerando consequências para outrem, eu acabo tendo de pagar a indenização. Só que a responsabilidade civil decorrente daquele ato jurídico em sentido estrito ilícito, a relação estabelecida entre um credor e o devedor, credor, o sujeito do veículo da frente, devedor, o sujeito do veículo de trás, com direito a pleitear uma indenização que faça com que ele consiga consertar o para-choque, essa relação decorrente só será estudada no 5º ano do curso de graduação aqui na escola. Então, aqui nós vemos que, embora o direito civil deva ser considerado como um todo, o legislador do Código Civil de 16, no artigo 159, e do artigo 186 do Código de 2002, esses dois legisladores não ajudaram muito a gente. O primeiro deles, do Código Civil de 16, por quê? Acabou naquele artigo 159, fazendo alusão não apenas às causas, aquele que, por ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outro, e aí ele fala das consequências. Fica obrigado a reparar o dano, ou seja, tem de pagar uma indenização. Estará jungido ao vínculo de responsabilidade civil. Ele acabou criando um problema. E o legislador de 2002, indo na esteira dele, em lugar de debelar o problema por completo, o manteve em parte. Porque, de fato, houve uma melhora. Na parte final do artigo 186, não se fala em fica obrigado a reparar o dano. Se o dano vai ser reparado ou não, isso é um problema de consequências. Isso é um problema de desdobramentos. Isso é um problema de parte especial do Código Civil, responsabilidade civil. O legislador de 2002 diz, comete ato ilícito. Nisso ele obrou de maneira mais positiva, de maneira melhor do que o legislador de 16. Mas o grande problema está no fato de que, para ele, legislador, só haverá ato ilícito se houver violação a direito acompanhada de causação de dano. E aí nós estamos diante de uma confusão bastante grande e que deveria ter sido completamente debelada pelo legislador de 2002 e não perpetuada, e não simplesmente remexida, revirada e mantida, em certa medida, pelo legislador de 2002. Então, aqui, algumas críticas podem ser feitas, a meu ver, à nova redação do artigo 186 do Código Civil. E essas críticas estão sintetizadas nesses hífens do último alvéolo dessa segunda transparência. Em primeiro lugar, os conceitos de ato ilícito e de responsabilidade civil não se confundem. O ato ilícito é a causa mais frequente do dever de indenizar. Só que vejam, assim como a filiação pode decorrer da filiação biológica, mas também da filiação adotiva, da mesma forma, a responsabilidade civil pode advir de atos ilícitos, mas também de atos lícitos. Vocês terão a oportunidade de observar comigo que há uma relação de causa e consequência entre o ato ilícito e a responsabilidade civil, mas a causa não se confunde com a consequência. E mais, existe sim a possibilidade de que indenizações defluam de comportamentos lícitos. Se, por algum acaso, eu estou conduzindo o meu veículo automotor e ele é colhido por uma inundação, eu abandono o carro para tentar salvar minha vida, e o carro é levado com a inundação. Havia seguro? Havia. A apólice cobria essa enchente? Cobria. Então, o Estevão terá direito a uma indenização, muito embora seu comportamento não fosse de se considerar um comportamento contrário a direito, um comportamento ilícito. Vocês verão comigo, na próxima semana, a pretexto do artigo 188 do Código Civil, que haverá situações, limite, chamadas situações de estado de necessidade. Se possível, procurem saber para a próxima semana o que é que se entende por estado de necessidade. Situações nas quais o sujeito atua de maneira lícita, e embora esteja atuando de maneira lícita, ainda assim, ele tem o dever de indenizar a parte prejudicada graças a um comportamento dele que, em linha de princípio, seria contrário a direito, mas não é. Vocês verão comigo na próxima semana que, no estado de necessidade, o sujeito
promove uma agressão a um bem jurídico alheio, e essa agressão, que via de regra corresponderia a um ato ilícito, excepcionalmente não será considerado um ato ilícito. Será um ato conforme ao direito. Mas nem por isso a pessoa que pratica o estado de necessidade está desobrigada do dever de indenizar a parte prejudicada. Então, nós vemos que a responsabilidade civil pode advir de atos conformes ao direito, de atos lícitos. Em terceiro lugar, nós veremos que haverá situações em que um ato ilícito será praticado e surgirá uma relação jurídica de responsabilidade civil, mas ainda assim não haverá pagamento efetivo à vítima. É o caso do incapaz pobre. Então a criança entra numa loja do shopping center com um coelhinho Sansão e acaba rodopiando aquele coelhinho Sansão na cristaleria e destrói meia loja. Só que ela e o seu representante legal não têm meios suficientes para efetuar o pagamento. Haverá ato ilícito e haverá a previsão, em tese, de uma responsabilidade civil. Só que, no final das contas, a criança não tem numerário suficiente para que consiga pagar uma indenização. Nesse caso, nós estaremos diante, na prática, de um ato ilícito desacompanhado de indenização, desacompanhado de responsabilidade civil. E mais, e já vou pedir a vocês, além do estudo do estado de necessidade, que vocês, para a próxima semana, também procedam à leitura do artigo 928 do Código Civil. Não é um artigo da nossa parte, né? Artigos 1º a 232, da parte geral. Não, artigo da parte especial. Mas procedam à leitura para a próxima semana do artigo 928 do Código Civil. Vai ser muito útil quando vier a falar a respeito de imputabilidade e responsabilidade. E, além disso, haverá a possibilidade, inclusive, de indenização sem que haja dano. Também vou pedir a vocês a leitura do artigo 416 do Código Civil. É o caso de um jogador de futebol que está vinculado a um clube pelo intervalo de 5 anos e resolve romper o seu contrato para jogar num outro time de bola antes do decurso desse prazo de 5 anos. É muito interessante para o outro time que esse jogador rompa o contrato antecipadamente, é interessante para o jogador. E a depender da situação, ter um jogador de futebol jogando no seu time contra a vontade dele é a mesma coisa que manter uma esposa vinculada a um casamento contra a vontade dela, ou um esposo. Não estou aqui discriminando. É inócuo o esforço. É melhor mesmo deixar as pessoas serem livres e buscarem a própria felicidade e os próprios caminhos. É melhor ceder nesse caso, evitar a resistência que vai ser absolutamente em vão. E, às vezes, para o time de futebol, que tinha aquele vínculo contratual mais longo, é interessante que o jogador rompa mesmo o contrato, mas daí ele vai ter que pagar uma multa. E essa multa vai ser paga tendo havido prejuízo ou não. Às vezes, o clube de futebol se sentindo muito traído, muito prejudicado por aquele jogador indo embora, ou às vezes se sentindo até aliviado, falando, esse é um jogador talentoso, mas era casca de ferida esse jogador no que diz respeito ao seu comportamento, no que diz respeito aos seus hábitos. Então é bom que vá mais cedo mesmo, no auge da carreira, vão pagar rios de dinheiro para esse jogador, e além de tudo, ele não vai mais me dar dor de cabeça, não vai mais prejudicar o elenco, e com o valor que ele vai pagar de multa, a gente consegue pagar a folha de pagamento do time inteiro. Não haverá a necessidade de demonstração de dano para que surja a responsabilidade civil. Então, essa vinculação que parece tão natural entre a causa, ato ilícito, e a consequência, responsabilidade civil, indenização do dano causado, não é uma relação tão automática como pode parecer à primeira vista. E nós teremos a oportunidade de observar e de estudar isso nessa aula de número 18. Ou seja, conclusão, a causação de um dano não está vinculada à ilicitude de um ato, porque atos lícitos, excepcionalmente, podem dar ensejo à responsabilização civil, podem dar ensejo ao pagamento de uma indenização. É o que se verifica, então, na atuação no estado de necessidade. Para a próxima semana, então, são 3 as tarefas. Que vocês diagnostiquem para mim o que é estado de necessidade. Se não diagnosticarem, eu vou ter que fazer isso no artigo 188, fiquem tranquilos, é o meu trabalho. Não vou tentar me desvincular, me afastar das minhas responsabilidades. Estudem também o que se entende no artigo 928 do Código Civil, matéria do professor Rodrigo Gago, do 5º ano, e também o artigo 416, com a responsabilidade civil atrelada à cláusula penal,
sem que haja necessidade de demonstração de dano. Bom, professor, mas você criticou. Se você fosse o legislador, teria feito algo melhor? Eu acho que não. Eu não tenho vocação para absolutamente nada na minha vida. Ah, é falsa modéstia. Não. Se fosse falsa modéstia, seria perceptível. Vocês conseguiriam perceber no meu olhar a falsa modéstia. Não. É um sentido mesmo de que eu acho que eu não sou vocacionado para absolutamente nada na minha vida. Mas entendam, a regra do 159 é ruim, do Código 16, e a regra do 186 me parece tão ruim quanto. Há as virtudes em cada uma delas, e há os defeitos em cada uma delas. Virtudes da regra do artigo 186 do Código Civil de 2002. A substituição da palavra prejuízo pela palavra dano e a previsão de uma responsabilidade por dano exclusivamente moral. Além disso, a consequência, que não é mais fica obrigado a reparar o dano, mas sim comete ato ilícito. 3 pontos positivos para o legislador de 2002 no artigo 186 atual. Virtudes do Código Civil de 1916? Bom, defeitos há também, mas virtudes. A previsão de que, como fonte da responsabilidade civil, nós teríamos não apenas o violar direito, o ato contra direito, o ato ilícito, mas também a simples causação de prejuízo a outrem. Não deveria ter falado em prejuízo, deveria ter falado em dano. Mas é o chamado ato lícito indenizativo de que eu falava na aula de número 17, como uma das modalidades, né, de atos-fatos, além dos atos materiais e dos atos caducificantes. Então, o Código 16 também tem as suas virtudes, quanto à previsão da responsabilidade civil por atos lícitos indenizativos e também por dissociar a prática do ato ilícito da necessidade de causação de um dano. Se falava em violar direito, ou causar prejuízo a outrem, e não o E. Então, há pontos positivos em ambas as dicções. Se eu fosse legislador, eu diria, aquele que, por ação ou omissão voluntária, violar direito, comete ato ilícito. E aí, sim, no parágrafo único do artigo 186, eu acabaria acrescentando a disposição atualmente consistente no artigo 187 do Código Civil, que reconhece a ilicitude do exercício abusivo de direito. A respeito do abuso de direito, nós teremos a oportunidade de nos pronunciar no finalzinho dessa aula de número 18, no final da semana que vem. Tá bom? Eu vou dar uma olhadinha agora aqui no nosso chat para ver se existe alguma pergunta. Se não houver perguntas, estão todos dispensados. Não, só cumprimentos iniciais. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Fico à disposição de todos, pelo chat, pela câmera, inclusive pelo e-mail. Se tiverem dúvidas, encaminhem as dúvidas de vocês para estevam.pousada@direitosbc.br. Estevam com E no começo e no final, .pousada, que é meu sobrenome, @direitosbc.br. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.